Olá, irmãos. Vamos dar continuidade neste momento ao nosso estudo na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Desta feita nós vamos abordar os versículos de 11 a 22 do capítulo 2 e assim a gente encerra o capítulo 2. Essa porção da carta aos Efésios foi dado o título pela editora A Nova Humanidade em Cristo. Então nós vamos ver hoje o que significa isso e qual a importância disso para nós cristãos. Como de costume, eu vou ler o texto e depois a gente volta numa segunda leitura comentando alguma coisa. Então, Efésios capítulo 2, de 11 a 22, diz assim: Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de ler a Tua Palavra, que ela seja aplicada aos nossos corações, às nossas mentes neste momento, de forma que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, dando prosseguimento à nossa reflexão, o tema dessa porção é a nova humanidade em Cristo. O que significa isso? É do conhecimento de todos, né? Todos nós sabemos disso, que existe uma humanidade. Por que a editora deu esse título de A Nova Humanidade? Porque existe a humanidade que nós conhecemos, todos conhecem, que são as pessoas, todas as pessoas que existem sobre a face da Terra, formam uma humanidade. O nosso pai terreno, Adão, deu origem a essa humanidade. Por isso que o título é A Nova Humanidade. Significa que Deus criou uma nova humanidade diferente daquela forma que ele criou em Adão, ou seja, em Adão todos nós fomos criados, recebemos nosso corpo, nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Mas existe uma nova humanidade, que são as pessoas que não nasceram somente pela descendência adâmica, mas elas nasceram pelo Espírito Santo de Deus. Foi aquilo que Jesus disse àquele jovem: é importante nascer de novo. E aqui Paulo, ao abordar essa questão da nova humanidade, ele inicia dizendo o seguinte: lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, ou seja, vocês não eram judeus por nascimento, e vocês eram chamados de incircuncisos ou de incircuncisão. E quem chamava a gente assim? Exatamente aqueles circuncisos, ou seja, aqueles da circuncisão, aqueles descendentes na carne e no sangue de Abraão. Essa circuncisão, Paulo diz assim, foi feita no corpo por mãos humanas, ou seja, foram homens que circuncidaram outros homens. E como nós estávamos afastados desse tipo de pessoas, descendentes de Adão, diz o apóstolo Paulo no verso 12, que naquela época em que nós estávamos nessa situação, nós estávamos sem Cristo e separados da comunidade de Israel, óbvio, porque a comunidade de Israel era formada, e é formada ainda, pelo menos o Israel antigo, é formado pelos circuncisos, pelos filhos carnais de Abraão, seus descendentes. Então nós éramos estrangeiros quanto à aliança, porque a aliança foi dada ao povo de Israel,
né? Então nós éramos estrangeiros e consequentemente, nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Agora houve, conforme Paulo menciona, agora houve uma mudança para os cristãos, para os crentes em Cristo Jesus. Qual foi a mudança? Agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ou seja, em Cristo, o que Paulo está tentando dizer aqui é o seguinte: em Cristo, Deus cria uma nova humanidade, que é diferente daquela criada por Adão. É óbvio que essa nova humanidade é feita a partir de todos os filhos de Adão, tanto judeus como não judeus são descendentes de Adão, na carne, e a partir dessa criação antiga em Adão, ou adâmica, Deus faz em Cristo uma nova criação. O verso 14 diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, ou seja, aquela barreira que os judeus ortodoxos faziam e criavam de não se misturar, de achar que eles eram o único povo de Deus. Aquela barreira foi quebrada, ela foi destruída. Foi destruído um muro de inimizade, como Paulo diz aqui no verso 14. Um muro que separava os judeus do restante do povo de Deus foi destruído, e agora ele, como diz no verso 15, anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, ou seja, aquelas ordenanças que Moisés deu, diz o apóstolo Paulo que Cristo anulou no seu próprio corpo. Como que ele anulou? Se significa que isso que os mandamentos não valem mais? Claro que vale. Os mandamentos são bons. A Bíblia diz, ele é bom, ele é puro, ele é perfeito. Ele visa melhorar o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com os outros seres humanos. Então, como foi que foi anulado isso? Foi anulado no sentido de que não mais é necessário aquilo para a nossa salvação, porque o corpo de Cristo entregue na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, é que vale agora. Na nova aliança, Jesus disse na ceia, na última vez que ceou com os apóstolos: este cálice é o novo sangue, é a nova aliança no meu sangue. Então agora nós somos salvos não mais pela observância dos mandamentos, mas nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. O objetivo dele, ou seja, de Deus e de Cristo, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Um novo homem. Qual é o novo homem? Ele não é nem descendente de Adão e nem ele é descendente de Abraão. Ele é descendente de Cristo. Ele é descendente de Deus. Deus tomou essa iniciativa de forma que, ao nascermos de novo, nós vamos fazer, Paulo vai falar mais na frente, nós vamos fazer parte da família de Deus. Porque a família de Deus, originariamente, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto é que Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O unigênito é único. Deus só tem um filho natural. E a Bíblia usa a expressão adoção para se referir a nós, cristãos. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. É aquilo que João, o evangelista, escreveu lá no seu evangelho, o quarto evangelho do Novo Testamento. Ele disse que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então todos os que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Verso 17 diz assim: ele veio e anunciou a paz, ou anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Ou seja, em Cristo nós entramos num processo de paz, numa situação de paz com Deus, tal qual os judeus que acreditam em Jesus Cristo, acreditam que Jesus é o Messias. Então ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, ou seja, os gentios, e aos que estavam perto, ou seja, os judeus. De forma que ninguém é salvo por Deus que não seja pela graça. Ninguém é salvo por Deus porque é filho de Abraão. Ninguém é salvo por Deus porque é filho de um cristão. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, e a salvação é uma coisa pessoal. Assim a Bíblia nos garante. Verso 17, então, mais uma vez, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Essa paz foi feita por meio dele, do próprio Cristo. Tanto nós como vocês, Paulo está dizendo, temos acesso ao Pai por um só Espírito, ou seja,
Quando Jesus Cristo morre na cruz, todos os que querem, os que aceitam, têm acesso ao Pai por um só Espírito. Ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, é sinal de que já temos o Espírito Santo trabalhando em nossos corações, visto que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, isto aconteceu de uma forma simbólica, belíssima, providenciada pelo próprio Deus, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando ali que agora ninguém mais precisa de um sacerdote para chegar à presença de Deus. Pelo sangue de Cristo, todos nós temos segurança para chegarmos à presença de Deus, confessarmos os nossos pecados e sermos perdoados. Versos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, ou seja, nós já fazemos parte da família de Deus, como Paulo diz aqui. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, ao contrário, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? Detalhe importantíssimo, essa família de Deus, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que isso significa, irmãos? Isso significa o quê? Assim como o livro de Atos registra que a igreja primitiva, ela estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. Nós, cristãos, temos que também estar fundamentados na doutrina dos apóstolos. Aonde encontramos a doutrina dos apóstolos? Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento. Mas não só nos apóstolos, Paulo diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O Antigo Testamento também falava sobre Jesus, mencionava o Messias, apontava para o Messias, e o Novo Testamento, quando Jesus nasce, narra no Novo Testamento, nos Evangelhos, o cumprimento de todas aquelas profecias messiânicas que o Antigo Testamento, ou seja, os profetas, mencionaram. Tendo Jesus, olha o detalhe importante, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então nós somos cristãos, nós que somos cristãos, nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o detalhe importantíssimo é que Jesus é a pedra angular, ou seja, é aquela pedra que dá sustentação a todo o edifício, que sem ela o edifício vai ruir. Todo o edifício, Paulo diz, é ajustado por Deus, certo? Cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Detalhe, por que santuário? Acreditava-se no passado, e os pagãos ainda acreditam assim, que se constrói um templo para o Deus daquelas pessoas que o adoram morar ali ou residir ali. O nosso Deus, a Bíblia diz, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Significa o quê? Que ele habita em templos que ele mesmo criou. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo, como a Bíblia nos garante. Por isso é que Paulo está dizendo aqui que nós somos, todos nós, edificados. Nós somos um templo vivo, né? Nós crescemos, nós desenvolvemos a nossa fé, desenvolvemos a nossa salvação, nós nos santificamos, nós buscamos a santificação. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, como um edifício que é ajustado e cresce. Ele não é parado, ele não é inerte. Todo cristão tem que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, o verso 22 diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos, né? Confirmando aquilo que eu falei. Nós somos ajustados e somos edificados juntos. Cada um ajuda no crescimento do outro, na edificação do outro. Como isso? No exercício dos nossos dons. Para quê? Para que nos tornemos moradas de Deus por seu Espírito. Lembra que Jesus prometeu o seu Santo Espírito quando ele partisse, quando ele voltasse para a sua glória? Ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, aquele Espírito da verdade. E ele habita nos nossos corações, e assim Deus habita nos nossos corpos, que é o templo do Espírito Santo. Muito bem, irmãos, assim a gente encerra essa porção, e na próxima oportunidade a gente vai abordar o capítulo 3. Que o Senhor vos acompanhe, que o Senhor vos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos vós,
hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela oportunidade e pelo carinho.